Bom, pessoal, então, bem-vindos mais uma vez aí ao nosso seminário. Hoje a gente vai continuar com a apresentação do Luciano, que fez também a apresentação na semana passada. Então, é isso aí, Luciano, muito obrigado pela presença mais uma vez. E vamos lá, com você. Certo. Deixa eu ver aqui. Como é que faz isso mesmo? Compartilhar a tela. Tá compartilhando aí? Tá carregando. Agora foi? Pronto, tá compartilhando. Tá bom, beleza. Então, fecha aqui. Pronto. Bom, boa tarde de novo, né? Então vamos continuar o seminário de onde a gente parou. Bom, só lembrando que eu fiz no último seminário, eu apresentei um pouco o que é um sistema dinâmico. Eu falei que existe uma classe deles que a gente conhece muito bem, que são os semigrupos. Então, eu apresentei uma série de propriedades que eles têm, alguns resultados. Se vocês lembram lá, os dois que eu assinalei mais é a equivalência entre propriedades dinâmicas que parecem gradiente e, de fato, ser gradiente. Falei também sobre perturbação dos semigrupos gradientes, que continuam sendo gradientes. Enfim. E aí depois eu falei um pouco sobre a teoria autônoma também, não autônoma. Eu falei enfim, que as coisas ficam bastante complicadas, né, que é meio difícil você generalizar os conceitos e os objetos que a gente criou em semigrupos para a teoria não autônoma, e o motivo disso é que dessa vez você tem infinitos campos vetoriais guiando as soluções. E a partir disso, então, a gente precisava criar novos conceitos de invariância, novos conceitos de atrator, porque a gente precisa que seja, por exemplo, invariante, levando em consideração essa mudança de campos vetoriais, né? A gente falou também sobre ser diferente você ter uma dinâmica forward e uma dinâmica pullback. Meu Deus, o Caio vai ficar aparecendo aqui. O Caio. A gente falou, deu um exemplo. Enfim. Tá, e aí a gente vai começar daqui, então. A gente vai começar com a abordagem Skill Product, que é sobre o que eu quero falar, na verdade, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente falou um pouco sobre processo de evolução, né? Eu mostrei enfim, que é bem mais complicado você tratar as coisas a partir de processo de evolução. E o que a gente vai fazer agora a gente vai adicionar novos objetos, aqueles que a gente já tinha na teoria não autônoma, de forma a transformar o problema não autônomo, em um problema autônomo. A gente vai tentar construir um semigrupo que explicite propriedades daquele problema não autônomo. Certo? Não, mas o que é K? O K já tinha sido aparecido antes? Não, vou começar daqui agora. Esse aqui foi o último slide, esse que é o primeiro de hoje. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou começar com uma teoria abstrata dos semigrupos Skill Product, bem abstrata, e aí depois eu vou deixar as coisas um pouco menos abstratas, dizendo como que a gente estuda equações diferenciais nessa abordagem, e aí depois eu vou cair mais um nível de abstração, onde eu vou, de fato, explicitar uma equação, certo? Que é a que eu tinha falado que eu tinha trabalhado nela. Então, essa parte abstrata, ela vai ser, de fato, bastante abstrata, no sentido de que vai ser um monte de definição, que a princípio não precisa fazer sentido, mas eu vou tentar dar significado a esses objetos segundo como eles funcionam dentro da minha cabeça. Então, eu peço licença poética quanto à precisão, mas eu vou tentar dizer como que eu penso nesses objetos, né? O que eles significam. Mas, bom, como é só uma definição, né? A priori não precisa significar essas coisas de forma precisa. Bom, então vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou definir é o que é um cociclo. Bom, para eu definir o que é um cociclo, eu preciso de dois espaços métricos a priori. Um x e um sigma. Em sigma,
eu tenho um semigrupo nele. Eu já peço que sigma seja um espaço métrico que tenha um semigrupo. Agora, o cociclo ele vai ser uma família de funções que vai ser de x em x. Só que para que serve esse outro espaço métrico, que é aqui o sigma? É que ele vai ser usado, de alguma forma, para indexar essa família que forma um cociclo. Essa família ela vai receber dois parâmetros, o t e o sigma. O t ele é para demonstrar tempo, certo? Então, vocês pensem nele como se fosse tempo. Então, ele é tomado nos reais positivos. E o sigma, ele é pego naquele espaço sigma maiúsculo. Então, eu peço que, para ser um cociclo, essa família tenha 3 propriedades. A primeira é de que K0, sigma, seja qual for o sigma, seja identidade. Isso porque, como eu falei, eu quero que o t signifique tempo. Então, se o t é igual a 0, não se passou tempo algum, eu quero que as coisas fiquem como estão. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda é uma propriedade bem parecida com a de semigrupos. Lembra que em semigrupos a gente tem t de t mais s é igual a t de t bola t de s? Então, no lado esquerdo aqui, né, nessa primeira entrada, é isso que vai acontecer. Mas na segunda entrada, eu peço que o sigma seja igual a θ s de sigma, bola com sigma. Ou seja, a parte direita, eu peço que o sigma ele seja evoluído através do semigrupo θ. E, bom, aqui eu vou então tentar dizer mais ou menos qual que é o significado, né? Que lembra que quando a gente está lidando com problemas não autônomos, eu preciso considerar que existem aqueles campos vetoriais que estão mudando o tempo todo. Então, de alguma forma, eu quero que esse semigrupo θ simbolize exatamente a evolução desses campos vetoriais. Então, o meu sigma maiúsculo, ele vai ser um espaço que nele vai ter todos os campos vetoriais que vão, em algum momento, guiar aquela equação, ou aquele problema não autônomo. Então, eu peço que o cociclo, ele meio que admita isso, sabe? Eu quero que dentro dele tenha essa informação. Enfim, isso aqui é como... Então, o lado direito é como se fosse a evolução dos campos vetoriais. E, por fim, Você pode dar um exemplo numa EDO específica, assim? Como então, a partir de uma EDO gerado... Ou isso é, tipo assim, é para uma família específica de EDOs que você consegue fabricar esse procedimento? Como eu tô falando... não consigo ter... Eu não tenho intuição do sigma ainda. Tipo, a princípio... É o que eu falei, né? Tipo, eu vou descendo a abstração. Eu pensei muito em qual caminho que eu tomava. Se eu pegava uma EDO, estudava ela e depois subia, e eu escolhi descer. Mas é isso, tipo, a princípio, esse 2 é só uma propriedade que eu peço para essa coisa ser um cociclo, mas que mais para frente eu vou dar um exemplo explícito de uma EDO, que é a que eu estudei. Tá bom. Certo. E bem, por fim, eu peço a continuidade do mapa, né? Tá, agora eu vou dizer como que eu penso essa coisa aqui. Eu não sei se falo agora. Não, falo depois. Bom, enfim, um cociclo é uma família de funções que tem essas 3 propriedades aí. E o que é muito louco? É que agora eu posso considerar, então, o espaço produto do x e do sigma, com a métrica produto, e nesse espaço eu consigo definir um semigrupo, que eu vou chamar de semigrupo skill product, que é basicamente, nesse paraordenado, né, a primeira entrada desse semigrupo vai ser o cociclo, e a segunda entrada vai ser o semigrupo inicial. Esse semigrupo que dirige esses campos vetoriais, eu vou chamar ele de driving. Então, esse aqui chama semigrupo skill product, esse aqui é um cociclo, esse aqui é um semigrupo driving. Eu acho isso muito... De certa forma, eu posso pensar que o sigma ele é como se fosse o espaço dos parâmetros de uma EDO. E aí você está meio que tipo transformando os parâmetros em novas equações e fazendo a dinâmica. Se eu estou considerando uma EDO do tipo x ponto igual a f de tx, o que esse sigma está... O parâmetro que esse sigma está fazendo é o parâmetro t. Que vai mudando. Ele vai ser tipo assim, o sigma vai ser r, e esse θ, ele vai ser tipo como que...
Eu entendi. Em essência, é essa a ideia de você pegar um sistema autônomo ou dependente de parâmetros e transformar ele num sistema autônomo, adicionando equações extras, né? Sim, isso aí. Você adiciona esses objetos extras aqui. Mas é isso, você está pensando na EDO, mas é que não precisa, assim. Sim, eu imagino que isso funcione com EDPs também, coisas assim. Sim, com qualquer coisa. E, inclusive, tem a teoria própria, assim, abstrato, né? Uhum. E aí, o jeito que eu penso nesse animal é da seguinte forma. Cadê? Eu penso exatamente como se fosse um negócio assim, ó. Tipo, como se fosse o amarelo, ele fosse a segunda entrada, a segunda coordenada, que, enfim, é a evolução do campo, e o azul é como se fosse o cociclo. Então, se eu olho no sentido do Sol aqui, né, parece que ele está parado, assim, parece que a dinâmica desses pontos está parada, está num plano só, quer dizer. Mas, bom, na verdade não, porque a dinâmica está mudando o tempo todo, porque a posição, né, desses campos vetoriais está mudando. Enfim. E é isso, que é um semigroupo skill product, certo? Bom, primeiro vamos ver agora, então, o que acontece se eu estiver estudando nesse modelo um semigrupo, né, um sistema dinâmico que seja autônomo. Bom, se ele é autônomo, significa que ele só tem um campo vetorial guiando todas as soluções. Isso significa que o meu sigma, então, esse sigma aqui, ele é unitário, porque ele só tem um campo vetorial. Então, eu vou chamar ele de sigma zero. Já que tem um semigrupo nesse espaço, ele só pode ser o semigrupo trivial, que é o que deixa todo mundo parado o tempo todo, porque só tem um elemento. Bom, então, já que o cociclo ele é dado KT, a evolução do semigrupo driving aplicado em X, e eu só tenho um cara no sigma, então esse parâmetro aqui ele se torna obsoleto, assim, tipo, tanto faz se ele existe ou não. Então, eu posso reparametrizar meu cociclo só com um parâmetro, né, o parâmetro t. Então, isso aqui vai virar um tx. E aí, o meu semigroup skill product, ele vai ser, então, um par ordenado, onde a primeira vai ser o tx, que é um semigrupo, e a segunda vai ser o único campo vetorial, né? Que vai ser homeomorfo, então, a um sistema dinâmico autônomo. Enfim, então quando eu tenho um setup desse skill product e eu estou, na verdade, estudando uma equação que seja autônoma, eu consigo reduzir para o caso inicial, quando eu tenho um semigrupo desde o começo. Certo? Então, de fato, é uma generalização do que é um sistema dinâmico autônomo, né? Só que, enfim, funciona nos dois casos. Tá. Só que, o que é muito da hora? É que quando eu faço aquele exemplo do Sol lá, né, que eu penso na minha cabeça como se fosse o caminho do Sol, levando os campos vetoriais, ele está, de fato, seguindo um caminho, assim. Mas, a princípio, não precisa ser um caminho, né? Tipo, não precisa ter só uma dimensão. Pode ter várias dimensões. Pode ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para todas as dimensões, para as infinitas dimensões, né, possíveis. Mas ele estava ali seguindo uma solução específica, de uma dimensão só. E realmente, se eu pego um caminho específico nesse espaço sigma, eu tenho, então, uma solução global. Bem, lembra que solução global é aquela curva, dado um ponto, é a curva que mostra a evolução daquele ponto e que também diz o que seria aquilo para trás. Você pode voltar na definição do K? Eu esqueci. Do Caio? Não consigo. Do K. Do Caio. A família que tem essas três propriedades. Tá, então os tetas, eles são semigrupos do X. Não, teta é semigrupo de sigma. Okay. O sigma vai guardar todos os campos vetoriais. E o teta, então, vai ser um semigrupo que vai dar a evolução desses campos vetoriais. Eu não entendi o que está acontecendo. Você tem X e D são espaços métricos, você tem θ T,
São funções contínuas de x em x. Esse cx são as contínuas de x em x. Não. Isso aqui tá errado. Isso aqui é um sigma. Ah, é sigma. Ah, então teta... Depois eu falo um semigrupo em sigma. Eu esqueci de mudar aqui. Ah, tá. Então o teta é um semigrupo em sigma. Aham. Ok. E você tem o K. O K ele depende de dois parâmetros. Uhum. E o KT sigma pertence a CX também? Isso, Ou sim. agora tá CX mesmo. É, CX mesmo. Ah. Eu não entendo o que tá acontecendo. É muito estranho. Tá bom. Mas quando eu falar sobre as equações, você vai entender melhor. Que eu vou dar um exemplo. Tá. Onde que eu tava mesmo? Tá, tava aqui. Bom, então, lembra, em sigma existe um semigrupo. Semigrupos têm soluções globais. Soluções globais é a trajetória de um ponto dado para frente e para trás. Se eu me atenho a uma dessas soluções globais, eu consigo, então, gerar um processo de evolução dentro de um cociclo. Da seguinte forma, eu pego aquele cociclo, então a primeira entrada aqui, né, é alguém dos reais positivos, então eu pego T menos S, e a segunda entrada, que é alguma coisa que está dentro de sigma, eu pego exatamente essa solução global dada. Então, aqui eu tenho dois parâmetros, T e S, né, dizendo como que isso vai funcionar. Se eu tenho dois parâmetros T e S, é onde T é maior ou igual do que S, para que isso aqui seja positivo, então eu posso gerar um processo de evolução. Então, resumindo, sempre que eu pego uma solução específica no sigma, o meu cociclo, eu posso ver ele como se fosse um processo de evolução relativa àquela solução global específica. Então, meio que, como que você pode pensar o que é um cociclo? Um cociclo, ele é a união de um monte de processos de evolução, que em que cada um desses processos de evolução, ele é relativo a uma solução global no espaço sigma, daquele semigrupo teta lá, que está em cima. Só que, bom, eu já disse que se eu junto, né, um cociclo e um semigrupo driving, então eu consigo gerar um semigrupo skill product. Não, eu tô totalmente perdido, Luciano. Tipo, Você acha que o K ele tem dois inputs, Uhum. certo? O primeiro input é um input de tempo, Sim. e o segundo input é o input de sigma, certo? Isso. Uhum. E ele te dá uma dinâmica. Para cada sigma, essencialmente, você tem um semigrupo em cima de. Isso, para cada sigma, você tem um semigrupo em cima do X. Então, ele é meio que o espaço de todos os. Tipo assim, o K, ele te dá. Não, para cada sigma ele não te dá um semigrupo, não. Hugo, Eu tô perdido, assim. Hugo, Diga. eu penso assim, no caso no caso que você tem em mente, é uma EDO não autônoma. Né? O seu Sim. modelo mental é EDO não autônoma. Tá. Nesse caso, o seu sigma, ele vai ser... O sigma, ele é tipo assim... o seu sigma vai ser precisamente a evolução o parâmetro sigmazinho também vai ser um parâmetro de tempo. Porque os seus... a forma que está variando o seu EDO, ela depende do tempo. Por isso que é não autônoma. Sim. Certo? Mais geralmente, eu acho que você pode pensar que seu EDO varia com uma família sigma de parâmetros. Uhum. Então, no caso não autônomo, sigma também é um parâmetro de tempo. Certo. Certo? Uhum. Aí, o K é tipo o fluxo da EDO não autônoma, eu acho. Se eu entendi correto. Sim. Não o fluxo da não autônoma, o pi vai ser, né? O fluxo da não autônoma, né? O pi vai ser o fluxo da não autônoma. O pi vai ser quando você transforma a não autônoma em autônoma. Aí você aumenta o número de variáveis
Aham. E aí você vira fluxo legítimo, né? A solução é grupo. Uhum. O K é tipo solução mesmo do sistema não autônomo. É porque eu estou chamando de fluxo, mas não é fluxo, não satisfaz a propriedade de grupo. Aham. Eu acho que eu entendi seu ponto. Você tá meio que tipo assim, se dependesse de parâmetros, se você tem x ponto igual a fx, t e outros parâmetros. Meio que você tá Isso. pegando o t e os outros parâmetros, você tá fixando constantes nele, e você tá resolvendo ele independentemente do seu... Como se fosse um sistema autônomo, né? Você está fazendo o semigrupo dele. Junto com adicionando outras equações, né? Fazendo um sistema autônomo a partir É disso. isso que o Pi faz. O Pi você transforma isso num sistema autônomo. Uhum. Mas se você não, se você considera isso como um sistema não autônomo, aí você tem esse K que dá a evolução da dinâmica, mas via uma correção estranha, né? Certo. O que eu... Tipo, quando eu penso no Pi é isso. Tipo, na primeira coordenada dá esse fluxo que o Irá falou, e a segunda coordenada ele tá falando a evolução dos campos vetoriais que vão criar as soluções, sabe? Mas essa é a evolução no produto, né? Como é que a dinâmica O, acontece no sistema autônomo em si. Hugo, Uhum. pensa o seguinte, pensa x ponto igual f de tx, certo? Uhum. A solução, o fluxo disso, né, é dado por, vamos chamar de ft de x. Uhum. De φt, desculpa, vamos. Certo? Uhum. Uhum. E se você transformar isso em um sistema autônomo, vamos chamar, vai ser o quê? X ponto igual f de sx Uhum. e t ponto igual a 1. Uhum. Uhum. É isso? Sim. E a dinâmica, o fluxo dessa coisa, vamos chamar de psi. Então, o não autônomo é φ. Não, o não autônomo é φ e o autônomo é psi. Uhum. A, Eles são relacionados porque, tipo, a projeção do autônomo vai ser... A projeção da primeira coordenada do autônomo vai ser o não autônomo. Exatamente. É exatamente isso aí. É o π, é o k e o θ. Isso. E no caso onde o segundo exemplo, o primeiro exemplo que o Luciano analisa, ele é o caso onde você não tem o parâmetro, né? Onde o caso o teu parâmetro é derivado igual a zero, né? Que é esse caso aí, né? Isso. Agora eu entendi. Tá. Okay. Vai ficar bem mais claro quando eu falar como que a gente estuda uma EDO a partir disso. A intenção era, tipo, agora realmente pensar de uma forma abstrata, assim, não na EDO. Porque isso aqui... É que eu não entendo coisa abstrata, assim. É que você é um físico de coração, né? Enfim. Então, essa definição de um cociclo, a partir da definição de um cociclo e um semigrupo drive, eu consigo gerar um semigrupo skill product, que é um semigrupo no produto. Bom, eu falei então que quando a gente pensa, né, que ela é uma autônoma, significa que o sigma é unitário, porque ele só vai ter um campo vetorial guiando as soluções, e portanto eu vou voltar para o caso em que eu tenho um semigrupo mesmo, como aqueles que a gente estudou logo no começo. E aqui eu falei que se eu pegar uma solução global do semigrupo, eu consigo associar a essa solução global processos de evolução. Então eu faço essa relaçãozinha aqui, que eu pego alguns elementos específicos do cociclo e gero um processo de evolução em relação a isso. Só que qual que é o lance, né? Tipo, beleza, agora eu aprendi como, tendo um problema não autônomo, eu consigo gerar um semigrupo skill product. Semigrupos skill products enfim, em sua maioria, assim, que a gente estuda pelo menos, tem atrator, porque todo semigrupo pode ter atrator a princípio, mas e se eu tiver, tipo, mas o que diferencia eu ter um semigrupo normal e ter um semigrupo construído dessa forma toda complexa, né? De ter um semigrupo skill product. O que eu consigo pensar a mais sobre o atrator dele? Que informação eu ganho em relação a isso? Bom,
Então, a gente tem, a princípio, dois tipos de atratores, né? A gente estudou os atratores globais, que são atrator para semigrupo. A gente estudou o que é um atrator pullback, que é feito para processo de evolução. E agora a gente vai dizer o que é um atrator uniforme. O atrator uniforme, ele é dito um atrator para o parordenado cociclo semigrupo drive. Eu sei que eu posso relacionar esses dois e ter um semigrupo skill product, mas a princípio eles só são dois objetos diferentes. E aí eu vou dizer o que é um atrator para esses dois objetos, certo? Tipo, para esse parordenado. Vou falar com o atrator para esse parordenado, eu vou chamar ele de atrator uniforme, ele vai ser um fechado que vai atrair limitados. Só isso. A partir da evolução do cociclo. Então, eu vou dizer que o A vai ser um atrator se a distância de Hausdorff, né, de todo limitado B, quando eu aplico o cociclo nele, for caindo. Quando vai sendo absorvido por esse A. Certo? Porque lembra que o cociclo, ele é uma família de funções que vai de x em x. Então, só faz sentido eu falar atrator uniforme com essa definição se o A também estiver em x. E, de fato, ele está em x. Então, o atrator uniforme, para esse parordenado, está em x, que é onde o cociclo vive. Então, a definição dele vai ser essa, né? Tipo, eu tenho um cara lá que vai atrair todo limitado de x a partir da evolução do cociclo. Isso é um atrator uniforme. Só que, como que eu consigo relacionar? A diferença do atrator uniforme para o atrator do sistema não autônomo, em essência, é o S limitado, né? Para o sistema não autônomo? Para o processo de evolução? Não, porque o processo de evolução, lembra que o limite, você pega pullback, né? Você tem dois parâmetros e você pega o menor dele para trás. É direção oposta, tá? Tudo bem. Porque, bem, aqui eu só tenho um parâmetro de tempo, na real, né? Então, meio que não faz sentido eu puxar um para trás. Porque eu só tenho. Mas eu consigo relacionar esse atrator uniforme com o atrator global do skill product. E é de uma forma muito óbvia, assim. Que é o seguinte, o meu atrator uniforme, ele vai ser simplesmente eu pegar o atrator do skill product e projetar em X. E é só isso. Só que se a gente fizer agora o processo inverso, eu falo, beleza, eu tenho lá o meu problema no autônomo, transformei no skill product, e aí se eu olhar o atrator do skill product só em X, então eu ganho essa propriedade aqui. Ele está atraindo todo mundo através da evolução do cociclo. Então, faz mais sentido pensar o contrário, assim. E mais do que isso, então, eu consigo caracterizar como que funciona esse atrator uniforme. Você caracteriza ele da seguinte forma. Lembra que sempre que eu tenho um eta, que é uma solução global em sigma, eu consigo gerar um processo de evolução. Esse processo de evolução, ele vai ter um atrator pullback. É isso que significa esse zaeta. É o atrator pullback de cada um dos processos de evolução que foram construídos a partir de uma solução global limitada eta. Então, eu pego todos esses atratores pullbacks e faço a união de todos eles. E aí vai dar cravado o atrator global do skill product projetado em X. Vai ser o atrator uniforme. Então, o lance é que, tipo, os semigrupos skill products, eles conseguem relacionar todos esses objetos que a gente construiu até hoje para que a gente tenha, de fato, um entendimento do que está acontecendo aí dentro do atrator do problema não autônomo. E eu acho essa construção muito bonita, assim, tipo, é muito não intuitiva, mas com o tempo eu juro que faz sentido. Bom, depois você trabalha bastante com isso. E a gente realmente tem um entendimento refinado, parecido, assim, mais ou menos com o que a gente tem em semigrupos. Só que qual que é a vantagem? O que é eta aí? Eta? O que é eta aí? O que é a eta? Ah, calma, você sabe o que é eta? Você lembra o que é eta? Não. Ó, Não lembro de nada. Você tem o teta, que ele é um semigrupo em sigma. Sim. Tudo bem? Sempre que você tem semigrupos, você tem soluções globais. Certo. Certo? Então, eu peguei uma solução global desse semigrupo, eta.
Com essa solução global, eu consigo construir um processo de evolução dessa forma aqui. Certo. Esse processo de evolução, ele vai ter atrator pullback, porque a gente definiu atrator pullback para processo de evolução. O AETA é exatamente o atrator pullback do processo de evolução gerado por esse ETA. Certo. Eu estou dizendo Certo. aqui. Porque aí você vai ter, tipo assim, para cada ETA, você vai ter... Não, ok. Tá bom. Certo? Então, eu estou caracterizando o atrator uniforme através desses atratores pullbacks. Certo? Só que, então, o que a gente ganha fazendo toda essa bagunça, assim? A gente ganha que agora, tudo que a gente sabia para semigrupos, a gente também sabe para problemas não autônomos. Então, tudo que a gente sabia sobre coisas gradientes, sobre perturbação, a gente ganha também para problemas não autônomos quando a gente faz, enfim, toda essa bagunça. E agora, para fixar, então, tipo, toda aquela teoria abstrata, a gente vai mostrar como que a gente faz isso estudando o comportamento assintótico de um PVI mesmo. Então, agora vai ficar mais claro. Então, bom, suponha que eu tenho aqui esse PVI, e aí eu vou pedir algumas condições para as coisas darem certo. Então, primeiro, eu vou pedir que esse PVI seja bem colocado, né, que ele tenha unicidade, que seja definido para todo T maior ou igual do que S, etc. Eu vou pedir que o F tenha algumas condições de continuidade, que eu não vou explicitar aqui, mas saibam que ela é mais fraca do que Lipschitz, assim. É só porque em algum momento eu vou usar o teorema de Arzelà-Ascoli e eu preciso que satisfaça algumas condições. Pode ser sem infinito? Pode, de preferência. Sem infinito, então. Tá bom. E eu vou pedir também que essa F ela seja dissipativa. Significa que, em algum momento, todas as soluções vão voltar. Tipo, elas não vão explodir, né? Tipo, vai ter um M ali, de tal forma que sempre que o X passar para M, ela vai começar a voltar. Tipo, a derivada dela vai ficar negativa. Mais fraca que Lipschitz, você ainda vai ter unicidade da solução? Não, eu estou supondo que ela tenha unicidade da solução e F seja mais fraca do que Lipschitz. Mas, em geral, você pede Lipschitz, assim. Loca muito Lipschitz, né? Pode ser. Ok. Então, eu pedi essas coisas, assim, para tudo que a gente fez funcionar. Então, agora eu vou construir o que é o meu sigma, né? O meu sigma, lembra que eu queria passar a ideia de que fosse a evolução dos campos vetoriais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a F e vou ver todas as translações dela. Certo? E eu vou fechar ela nessa métrica aqui da convergência uniforme, só porque eu quero que isso seja compacto, assim. Então, eu vou fechar ela dentro dessa métrica e vou pegar a F e todas as suas translações, porque eu quero que o sigma seja a evolução dos campos vetoriais. Eu tô confuso. Tem dois S aí. Tem um S no definição do PVI e tem um S aí. Eu suponho que sejam coisas bem diferentes, assim. Não, é tempo. É tempo. Tipo, Esse S no começo... Volta no slide anterior. Esse S ele é um número fixo. É um PVI e esse S pode ser qualquer coisa, assim. Tipo, ele é fixo, mas ele pode ser qualquer coisa. Tá. Então, por simplicidade, eu vou supor 0. Tá bom. Aí no slide da frente, volta. Você está pegando para todo parâmetro. Se você quiser, você pode trocar isso aqui por U, assim. Não, U já tem também. Não sei. Não, tá bom, entendi. Eu tô pegando todas as translações de F. É isso. E aí, eu vou definir o semigrupo driving da forma, enfim, que dá para definir, né? Se eu tenho a F e eu aplico um θ de T, então ele só vai transladar. Tudo bem? Tipo, a θt, quando eu aplico em F, vai ser a F transladado por T. Esse sigma F, ele é o fecho de todos os campos, né? É o conjunto de todos os campos definidos e você está pegando o fecho deles, né? Sim. E aí eu defino ele dessa forma. Ok. Tá. Bom, e aí esse meu sigma aqui ele vai ser compacto, porque as
as condições de continuidade que eu falei que F ia ter, tipo, para que eu consiga tirar todas as hipóteses do teorema de Asela-Ascoli, então a F vai ser construída para isso tudo ser compacto. E sempre que eu tenho, então, um semigrupo em um espaço que é compacto, ele trivialmente vai ter atrator global. Aqui eu falei que ele trivialmente vai ser limitado, dissipativo e assintoticamente compacto, mas, enfim, não precisa saber o que é isso. Mas só saiba que sempre que isso acontece, ele trivialmente vai ter um atrator global, meu sigma. Então, beleza, você entendeu o que é o sigma agora. Tipo, o sigma são essas translações, e eu coloquei um semigrupo nele que faça sentido, assim, nesse sentido de translações. O semigrupo θ, essencialmente, ele pega o campo e joga ele pro futuro, né? Exatamente. São translações. Então é isso. Quando eu quero, então, estudar o comportamento assintótico de uma equação não autônoma, o que eu pego? Eu considero uma combinação desse fluxo base θ, que naquela minha analogia lá com o sistema solar seria tipo o caminho que o Sol faz. E aí, para cada θ, agora eu vou fixar um θ, eu considero o cociclo aqui, que ele vai pegar t, que é o tempo, vou pegar o zero, que é o cara que eu quero evoluir, e vai levar no cociclo t, sigma foi fixado, e o zero. Tá? Então eu vou ter essa aplicação aqui, para cada θ, para cada sigma fixo. Só que, se eu fixar agora o zero, eu posso associar essa função aqui, que pega t e leva em k, t sigma o zero, onde sigma e o zero estão fixos, como a solução desse problema de valor inicial aqui. E agora está bem definido como que eu construo, né, o meu cociclo. Então é isso, tipo, meio que o que ele vai fazer aqui em vez de estar f, vai ter a f transladado de t, certo? Tipo, eu vou pegar o meu sistema dinâmico lá transladado por, sei lá, um t ou um s dado, e vou considerar esse PVI em zero. E aí, enfim, vai me dar o que é esse k, t, sigma ou zero. E bom, e isso aqui, enfim, dá para verificar que satisfaz todas aquelas propriedades de cociclo que eu tinha definido antes. Bom, e aí se eu junto o cociclo definido desse jeito, como a solução dessa EDO, e o θ definido desse jeito, como sendo a translação da F, eu consigo combinar esses dois caras e ter o meu semigrupo, né? Daquele jeito que eu tinha colocado também. Na primeira, você considera, né, o espaço x como sendo o produto entre o x e o sigma f. E, enfim, a primeira coordenada vai ser o cociclo, a segunda coordenada vai ser o semigrupo drive. E aí, quando eu pedi aquela dissipatividade de f, para que o meu semigrupo skill product tenha um atrator global. Tipo, é só por isso que eu pedi aqui. Então, uma vez que aquela F é dissipativa, e em geral ela é, então o meu skill product ele vai ter um atrator global A, e eu consigo dizer como que é esse atrator global. Eu sei que ele vai ser igual a, bom, na segunda coordenada vai ser aquelas soluções globais do meu θ, e na primeira coordenada vai ser a união de todos os atratores pullback que são tomados através dos processos de evolução que são relacionados a cada uma dessas soluções globais, construídas daquela forma que eu tinha falado antes também. Então, eu consigo explicitar cravado como que é esse atrator global de π. E aí, se eu pego, então, esse atrator global e fico só com a primeira coordenada, né, eu ganho o atrator uniforme. Bom, e agora eu tenho, então, um semigrupo, e aí, já que ele é um semigrupo, então eu tenho aqueles teoremas que eu tinha comentado antes para semigrupo, né? Eu sei, por exemplo, então, que ser gradiente é a mesma coisa do que ser dinamicamente gradiente,
e ser dinamicamente gradiente até aquelas propriedades que eu falei antes, né, de sempre você ter uma solução. Ela vai e volta de invariantes isolados e não forma um ciclo. E, bom, esse negócio grande aqui é só o enunciado certinho da estabilidade por perturbação. Então, se eu tenho um semigrupo que ele é gradiente, e eu perturbo ele um pouquinho só, ele vai continuar gradiente. Então, agora eu consegui essas propriedades também para os não autônomos. Bom, e agora, então, descendo mais um nível de abstração, eu vou pegar uma EDO explícita e fazer toda essa análise que eu comentei anteriormente. Essa aqui é a EDO que eu trabalhei na IC, assim, e que agora vai ser minha dissertação. Ela é uma EDO do tipo Chaffee-Infante, que ela meio que imita uma equação de Chaffee-Infante, só que discreta, que ela é feita da seguinte forma. Você tem, então, essa EDO aqui. O que ela é? Ela é... Até aqui, eu coloquei o meu dedo para cobrir o resto, mas esqueci que vocês não veem meu dedo. Daqui, ele vai ser um problema linear, e aqui vai ser uma perturbação não linear. Certo? Eu peço que essa minha beta ela seja Lipschitz, globalmente Lipschitz, para funcionar a Zella Ascoli, como eu tinha falado antes. Essa equação aqui ela vai ser dissipativa, ela vai ser Lipschitz, então vai funcionar tudo aquilo que eu tinha comentado antes. Isso aqui é para mostrar que ela é dissipativa só, em algum momento ela fica negativa, a derivada, e aí com isso você tem também que ela vai estar globalmente definida, então eu só peguei a derivada da solução x, né, e aí, enfim, vai ser o produto interno da f com x, vai dar isso tudo aqui, o termo maior vai ser esse aqui, que vai ser sempre positivo. Então, como é menos esse termo positivo, em algum momento ele vai ganhar esses outros termos aqui, e tudo isso vai dar negativo. Enfim, ela é dissipativa. Então, eu consigo definir as soluções, com as soluções dessa EDO, que ela vai ter, né, uma solução global, eu consigo definir um processo de evolução. Então, o meu processo de evolução vai ser as soluções dessa EDO aqui. Bom, como elas vão voltar sempre depois que elas passarem de um M dado, elas vão, sempre que elas saem de uma bola, em algum momento, elas vão voltar, já que a derivada vai passar a ser negativa. Então, essa bola de raio M, ela vai ser, quando eu fecho ela, né, ela vai ser um compacto, que ela vai atrair as soluções, e aí, por alguns teoremas de processo de evolução, a gente sabe que o processo de evolução vai ter a do pullback. Bom, não é difícil a gente ver também que quando eu pego esses espaços aqui, x igual a x1 igual a x2 e x1 igual a menos x2, eles vão ser invariantes. Porque se eu pego aqui, né, x1 igual a x2, esses termos aqui vão sumir, aqui vai ficar x1 igual a x2 e aqui vai ficar x1 igual a x2. Então, enfim, a gente vai ter x1 ponto igual a x2 ponto. Então, sempre que x1 igual a x2, eu tenho que x1 ponto é igual a x2 ponto. Então, ele vai ser invariante, essa variedade. E se eu pegar x1 igual a menos x2, vai dar a mesma coisa também. Tipo, eu vou ter que x1 ponto vai ser igual a menos x2 ponto. Significa que essa variedade vai ser invariante também. E aí tem alguns resultados, que eu não vou dizer como que a gente acha, porque é um monte de conta, assim. A gente acha 4 soluções daquela EDO, que elas são dadas dessa forma. Isso significa que essas 4 soluções elas vão estar sobre essas duas variedades. Uma vai estar no quadrante positivo, uma em cada quadrante, né? Sobre essa variedade aqui. Além da solução nula. Então, a gente vai ter essas 5 soluções que a gente consegue achar. Vai ter mais também, mas essas 5 aqui vão ser particularmente importantes. Porque a gente consegue ver que elas vão ser hiperbólicas. Elas vão ser soluções hiperbólicas. Isso significa que
que existem direções que vão se aproximar ou se afastar exponencialmente dessas soluções. Então, por exemplo, se eu pego a P como sendo a projeção em L2, e L2 aqui, né, a variedade x1 igual a menos x2, então, eu pego a minha EDO lá, eu vou linearizar ao redor da xi1, e aí sempre que eu estou em cima dessa projeção, eu sei que a norma dessa linearização vai ter um comportamento desse tipo aqui. Então, sempre que eu pego, por exemplo, o T indo para frente ou o S indo para trás, né, ela vai se aproximar dessa solução de forma exponencial. É isso que significa ser uma solução hiperbólica, certo? Então, enfim, a gente consegue ver como que funcionam as coisas perto dessas soluções. Bom, nota que uma vez que eu tenho esses dois espaços aqui, o L1 e o L2, como sendo invariante, isso significa que os quadrantes que são determinados por eles também são invariantes. Então, significa que eu posso me atentar à minha análise só a um desses quadrantes. Então, eu vou fazer isso por simplicidade, o resto é tudo simétrico, então eu vou me atentar só a isso aqui, que é Q1. Bom, eu consigo mostrar que sempre que eu tenho uma solução global limitada em Q1, para frente está indo para L1, para trás está indo para L2. Então, se eu tenho uma solução aqui, para frente está vindo para cá, e para trás está vindo para cá. E é bem legal como que prova isso, tipo, o jeito que a gente provou isso foi a gente pegou várias cúbicas assim, e a gente viu que se a gente deixa essas cúbicas seguir o fluxo, elas vão sempre se fechando ao redor de L1. Mas enfim. Enfim, sempre que eu tenho uma solução aqui em Q1, para trás está vindo para L2 e para frente para L1. Lembra, eu tenho uma solução aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. E agora, dado então essa análise da EDO, eu vou partir para o Skill Product, né? Eu vou olhar essa EDO agora do ponto de vista Skill Product. Então, bom, eu vou chamar de F como sendo a perturbação, certo? A parte não linear. E aí a EDO eu posso ver dessa forma, então ela vai ser a soma de uma coisa linear com uma coisa não linear. Tá. Eu pego esse espaço aqui, as funções contínuas de R+, produto com R2 levando em R2, e eu construo esse espaço aqui, que vai ser só as translações da F, onde a F vai ser a parte não linear. E eu construo o semigrupo, como sendo aquilo que eu tinha mostrado antes também, que é simplesmente fazer a evolução dos campos vetoriais. Bom, eu peguei que a beta fosse Lipschitz, então a F também vai ser Lipschitz. E aí, do teorema de Arzelà-Ascoli, a gente tem que a Q de sigma vai ser compacto, e, portanto, vai possuir um trator global. Certo. E aí, dado um sigma, dentro daquele espaço de translações, e um x0 em R2, já que o meu problema é em R2, né, eu defino o cociclo como sendo simplesmente a solução desse problema aqui. Certo? Onde o x0, que é o ponto inicial, foi dado, que é o ponto que eu quero ver qual que vai ser a evolução dele, e aonde esse sigma aqui vai ser só uma translação da beta. Certo? Então, o meu cociclo vai ser definido dessa forma. Eu dou um x0, eu dou um sigma, aí eu resolvo esse problema, eu vou ter uma função de t, e aí essa função de t vai dar o caminho, né, que esse x0 vai percorrer. Bom, e aí a partir desse cociclo, então, eu consigo definir um semigroup skill product. E aí, dado uma solução global de θ, onde θ, lembra, são as translações, né, o que dá aquelas translações, que evolui aquelas translações, então a gente consegue definir o processo de evolução, daquela forma que eu também tinha explicitado antes. Quando eu faço isso aqui, vai ser que simplesmente o S eta de T0 vai ser a solução dessa EDO não autônoma aqui.
porque, enfim, ela está dependendo do S, né? E essa EDO não autônoma aqui, a gente já estudou, que era aquele negócio que é essa parte bem aqui, que é isso aqui, que é aquele comportamento que para frente vinha para cá, para trás vinha para cá, que tem aquelas cinco soluções e tal. E aí agora a gente vai tentar descrever como que funciona então o atrator do semigrupo, né? O atrator do semigrupo Skill Product. Bom, para cada uma dessas zetas, a gente já viu que a gente vai ter aquelas 5 soluções que são hiperbólicas lá. Então agora, para a gente refinar a proposição sobre o comportamento das soluções globais, a gente sabe mais do que para trás ela vai para uma variedade e para cima ela vai para outra, para frente ela vai para outra. Então eu vou considerar esses invariantes isolados aqui, que depois eu vou provar que é um invariante isolado. O Xi0, ele vai ser o trivial, né? Vai ser o Xi0 vai ser a origem na primeira coordenada, na segunda vai ser qualquer solução limitada do θ. Os outros invariantes, eles vão ser, isso aqui são as soluções globais hiperbólicas relacionadas a S eta, onde eta vai ser uma solução global limitada do meu θ. E, enfim, aqui eu coloquei o mais ou menos, né? Enfim, o expoente de cima aqui, ele vai variar entre mais e menos, e aqui o de baixo vai variar entre 1 e 2. Eu acho que ficou bem mais confuso, assim, mas é só para dizer que aqui tem 4. Tipo, para cada eta dado, eu acho 4, né? Que fica um em cada um daqueles quadrantes. Certo? Então, eu meio que vou fazer a união de todas essas soluções globais hiperbólicas relacionadas a cada uma das soluções limitadas do semigrupo Drive. E aí eu consigo ver que sempre que eu tenho uma solução limitada bem aqui, para frente ele está indo não só para essa reta, mas ele está indo cravado para esses invariantes isolados. E para trás ele está vindo para outro invariante isolado também. Que é o que está dizendo aqui. E eu também consegui achar que vai existir soluções globais que vão ligar. Vão existir essas soluções globais que vão ligar, né? Um dos invariantes e o outro para cá. E também vão existir soluções globais que vão ligar a origem a cada um desses invariantes isolados. E enfim, então eu consegui descrever exatamente como que funciona o atrator global daquele problema. E aí, isso aqui, na verdade, é o atrator uniforme, né? Porque eu estou projetando em R2, que é onde está acontecendo o fluxo, né? Eu estou desconsiderando aquela parte da coordenada que está dizendo como que vai ser a evolução dos campos vetoriais. E enfim, isso significa, isso que eu encontrei é que esse problema ele é dinamicamente gradiente. Então, porque sempre que eu tenho uma solução global limitada, ele está vindo para um desses invariantes isolados e eu não tenho nenhum ciclo aqui, né? Tipo, eu esqueci de colocar algumas setinhas, mas essa galera que está vindo para cá, essa aqui está vindo para cá, essa aqui está vindo para cá e essa aqui está vindo para cá. Tipo, não está formando ciclo. Então, pelo teorema que a gente tinha visto de semigrupos, a gente sabe que existe uma função de Lyapunov para esse problema não autônomo, e, portanto, ele vai ser gradiente, e mais do que isso, ele vai ter uma estabilidade estrutural, no sentido que se eu perturbo ele mais um pouquinho, ele vai continuar sendo gradiente. E, enfim, esse é o desenho final daquele problema que eu tinha mostrado lá. E é isso. Da hora. Valeu, Luciano. Obrigado. Bom, a minha bibliografia é tudo do Nolato. Valeu, Luciano. Acho que é a primeira vez que eu vejo o exemplo de existir um atrator, tipo, você mostrar a existência desses atratores e a partir daí você mostrar a existência de uma função de Lyapunov. Na minha cabeça, normalmente era sempre o processo oposto, assim, onde você já tinha a função de Lyapunov. Contrário, exatamente. É que é muito difícil fazer isso, né?
Sim. Você explicitar uma função de Lyapunov, porque é isso, você precisa explicitar de alguma forma. Sim. Mas nesse caso aí, você consegue a função explícita de Lyapunov? Não consegui, tentei, não consegui. Ah, interessante. Foi. Bem interessante. E aí, tipo, não sei se ficou bem claro nesse desenho aqui, mas aqui tem uma hiperbolicidade. Tipo, chega aqui pertinho, ele entra com tudo, e a mesma coisa aqui, ele sai com tudo. E o fato delas serem hiperbólicas é o que faz com que você cumpra aquelas hipóteses que eu tinha pulado, né? Não mostrei quais são as hipóteses, mas enfim, para que o teorema de estabilidade valha. É importante isso. Por isso que eu assinalei que eles eram hiperbólicos. Certo. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Bom, vamos agradecer ao Luciano. Eu tenho mais uma. Essa teoria de skill product tal vai estar na tua dissertação? Ela é exatamente a minha dissertação. Mas, tipo assim, com provado, Sim. assim, eu queria dar uma Sim, olhada sim. nisso. Não, Eu acho bem interessante essa visão de dinâmica, assim. Põe no grupo depois do Covida. Tá, mas eu tô terminando ainda. Você não pode. É spoiler da dissertação. Mas é que o Nolas tá revisando e ele fez vários desenhos. Ok, entendi. Mas enfim, Muito é bem louco. Gosto bastante. Bom, pessoal, tem mais alguns comentários? O Irá? Acho que seu microfone... Não, eu tava só uma dúvida no final, assim, sobre o exemplo em si. Eu entendi bem, na reta L2, você tem esses dois pontos fixos que são atratores mesmo. Eu não consegui entender. Não consegui entender. Na reta L2, né? Aqui. Os dois pontos fixos, tirando a origem, eles são atratores. Então, e na reta L1 eles são hiperbólicos. Não, os 4 são hiperbólicos e eles não são fixos, né? Eles são fixos no sentido de processo de evolução, assim, tipo, eles mudam um pouquinho. É que realmente isso aqui é um negócio que eu preciso mudar. Eu coloquei um ponto, aí parece que é um ponto, mas na verdade é uma caixinha, assim. Tipo, eles estão indo para lá e para cá dentro dessa caixinha. Mas eles também são hiperbólicos. Traça de novo essas setinhas que você disse que ficou faltando. Tá bom. Então, sempre que eu tenho uma solução bem aqui, tipo, limitada, bem aqui dentro do quadrante, para trás ela tá vindo para cá, e para frente ela tá vindo para cá. Então, o fluxo está sendo isso aqui, ó. Certo? A mesma coisa... Isso não quer dizer que esse ponto que você chegou aí, ele não é um atrator? Assim? Ele é um atrator local. Isso, é local. Isso. E na reta L2 é tipo comportamento hiperbólico mesmo, legítimo. Né? Os dois são comportamentos hiperbólicos legítimos. A diferença é que, tipo, um tá sendo repulsor e o outro tá sendo atrator. Não, é porque assim, esse ponto na reta L2, ele é tipo célula, assim, tem uma direção que atrai e uma direção que repõe, que repele. Isso. Só que, lembra, quando você está falando de ponto de célula, você está pensando, essa definição só faz sentido no autônomo, assim. Mas, quando a gente está falando no não autônomo, existe a forma de você generalizar, é um negócio chamado dicotomia exponencial, que tem meio que essa propriedade, que é essa que eu tinha falado bem aqui. Tem essa propriedade bem aqui, olha. Isso aqui é como a gente define a propriedade de célula para os problemas não autônomos. Então, aqueles pontos fixos, eles não são fixos, eles variam com o tempo. O retrato de fase vai variando com o tempo, assim. Isso, exatamente. Essa região, assim, atratora. Tá. Exatamente. Tipo, seria melhor se eu tivesse definido uma caixinha aqui e dizer que esses pontos estão variando dentro dessa caixinha. Preciso consertar. E a função de Lyapunov vai depender do tempo também. Ela não é uma função fixa, ela varia também. Não. Não? Ela vai pegar pontos de... O problema é que essa função de Lyapunov, ela vai ter definida não só nesse espaço, não só em R2, né? Ela vai ter que estar definida em R2 produto
com aquele sigma ali. Então ela vai ser bem complicada. Entendi. E aí naquele sigma, tipo, vai estar embutido o tempo ali, sabe? Mas Certo. não vai ter explicitamente. Sim. Mas se você projetar, digamos que... É que nem faz sentido projetar a função de Lyapunov, né? Ela só então, faz sentido no espaço maior. Eu concordo. Sim. Tipo, esse aqui é só o trator uniforme, não é o trator global do skill product, porque não dá para desenhar ele, né? Sim, claro. É só infinito. Luciano, quando eu fiz essa disciplina com o Nolasco, e aí a gente tinha visto dicotomia exponencial, mas era um negócio bem particular, assim, porque os sistemas eram não autônomos e tinha que ser linear e tal. O que você está falando é que para sistemas não autônomos você tem uma teoria parecida, então. Sim, não, na verdade é a mesma coisa, porque esses pontos que eu achei, que tem dicotomia, eles são relacionados a esse problema aqui. Cadê? A esse problema aqui. Esse é um problema não autônomo clássico, assim. Ah, tá. Mas na teoria mais geral do... Então, a mais geral, o que eu faço? Eu pego aquele problema estranho lá, né? Tipo, o skill product. Cadê? Isso. Eu pego o meu skill product e aí eu gero processos de evoluções daquele normal, associando cada solução global de θ. E aí eu ganho o processo de evolução desse tipo, e aí eu faço exatamente a mesma análise que você viu lá. Entendi. E aí, o que é? O meu... Por isso que eu falei que é uma caixinha, né? Não um ponto. Porque o meu invariante isolado é esse Xi maiúsculo aqui, que é simplesmente a união de todas as soluções hiperbólicas tomando união em todos os etas, assim, sabe? Tipo, é como se fosse todos esses problemas aqui variando eta. Aham. Ok. Muito bem. Acho que depois eu vou dar uma lida também na sua dissertação. Tá bom. Bom, se eu ganhar a bolsa de doutorado, vai ser mesmo. Se eu não ganhar, aí vai ser quando eu ganhar. Ok. Eu vou segurar a dissertação até lá. Sim, faz sentido. É isso aí. Bom, vamos então agradecer o Luciano de novo. Luciano, obrigado. Obrigado, Luciano. Valeu. Muito bom. Muito bom, pessoal.